Sejam bem-vindos, gente. Vamos dar continuidade a essa parte de derivadas, tá? De funções de duas variáveis, tá? Espero que agora vocês estejam já um pouquinho mais familiar com esse assunto, né? E agora nós vamos ver algumas propriedades dessa derivada que na verdade é o gradiente, tá? O gradiente ele tem uma relação com a curva de nível da função, né? Então a gente tem uma função em R2, né? Sempre no plano em R, C1, tá? Ou seja, ela é contínua e as derivadas parciais dela são contínuas também. E a gente sabe que num ponto aí o valor é uma constante, tá? No ponto o valor é uma constante. E o gradiente da f nesse ponto é diferente de zero. Então, né, a consequência disso é que o gradiente de f em x0, y0 é perpendicular à curva de nível f de x igual a c. Faltou aqui a continuidade em x0, y0, tá? Okay. Bom, o que significa isso? Como vocês sabem, a curva de nível é uma curva que fica no plano xy, onde a f de xy é uma constante. Então ele está dizendo aí num ponto x0, y0 que o gradiente é perpendicular à curva de nível. Quer dizer, perpendicular significa que ele é normal a tangente à curva de nível, tá? Um exemplo que a gente já viu aí, né? Só para não entrar aí deixar a coisa um pouco mais clara, a gente viu, por exemplo, a função f de xy, um exemplo aí atrás, f de xy igual a 1, por exemplo, né? Então, no ponto, vamos dizer, f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a curva de nível aí, essa curva de nível que f de xy igual a 1 é o círculo de raio 1, né? O círculo de raio 1, porque são os pontos em que x ao quadrado mais y ao quadrado é 1. E vamos dizer, no ponto aqui, vamos dizer que nesse ponto aqui, vai para simplificar, no ponto 0,1, no ponto 0,1, né? Quanto que é o gradiente nesse ponto 0,1 aí? O gradiente de f de xy é a primeira derivada 2x e a segunda derivada 2y. Então o gradiente de f em 0,1 é 0, 2x, 2. 0,2 é um vetor que tem componente só em j, né? O i é 0 e 2j. Então, nesse ponto aqui, ele é perpendicular. Nesse ponto, ele é perpendicular à curva de nível aqui, né? Ele é perpendicular à curva de nível, porque note que ele tem a direção do raio. O raio é perpendicular, tá? Ok? A gente podia achar aí achar também aí é isso mesmo, ele é perpendicular à curva de nível, né? Perpendicular à curva de nível. Na verdade, para a gente achar esse vetor tangente aqui, né? A gente pode achar aí, né? Se a gente sabe a curva, mas não vamos fazer isso não, porque vai ficar um pouquinho comprido, tá? Bom, ok. Então, a ideia nossa aí é demonstrar isso rapidamente. A demonstração é tranquila, porque a demonstração é uma consequência da regra da cadeia, né?
Demonstração é uma consequência da regra da cadeia. Então vamos lá. Então veja, se no ponto x0, y0 dá C e o gradiente é diferente de zero, se o gradiente é diferente de zero, a gente vai ver aqui, quando o gradiente é diferente de zero, o gradiente tem as componentes da primeira derivada, segunda, e primeira derivada em relação a x, primeira derivada em relação a y. Se o gradiente é zero, uma das duas é diferente de zero. Tá certo isso aqui. Então vamos fazer essas questões para interpretar o enunciado. Tá? Aqui a f é C1 tal, o gradiente é diferente de zero, então existe uma curva gama, né, tal que gama t é t g de t, ou uma gama t é igual a ht, tt, g e h funções. Isso é verdade? Isso aqui, gente, é o próprio teorema da função implícita, né? Porque caso o del f del x seja diferente de zero, né? Caso o del f del x seja diferente de zero, significa que você tem aqui uma função g de y que dá zero, né? Se no ponto x0, y0 dá zero, né? Tá? Aqui basta chamar a função aqui de f de x, y menos c, tá? Para dar zero. Isso não tem relevância, tá? Então, e vice-versa, né? E se for em relação a y, vai ser uma função aqui uma função x g de x igual a zero, tá? Isso aqui é o teorema da função implícita. Qual que é a importância disso? Então isso aqui é verdade, né? Qual que é a importância disso? A importância aqui, o teorema da função implícita fica bem importante. Por quê? Porque essa é uma outra aplicação do teorema da função implícita. Porque ele fica importante, porque quando eu falo aqui que a função é C aqui e o gradiente é diferente de zero, isso aí me diz muito. Me diz que nesse ponto x0, y0, né? Eu tenho um ponto que a função vale C, mas não só um ponto, eu tenho uma curva. Tá? A curva pode ter essa cara ou essa cara aqui, mas não importa, eu tenho uma curva aqui. Se eu tenho uma curva, eu posso pensar aí, na derivada, né, ao longo dessa curva, né? Eu posso pensar aí na derivada ao longo dessa curva, tá? Então, ok? Então é isso. Então vamos ver. Quer dizer, quando eu falo que f de x, y igual em x0, y0 é c, eu posso pensar que isso aqui é verdade num intervalinho aí em torno de x, tá? Um intervalinho em torno de x ou em torno de y. Então vamos dizer vamos dizer que não importa aí, tem uma curva gama t. Então em que f nessa curva gama t é c, em que num gama t0 aí dá o x0, y0, tá? Então eu posso derivar isso aqui. Derivo, aplico a regra da cadeia da gradiente de f nível em T0, né? Escalar gama linha de T0 é igual a zero, porque isso aqui é uma constante, tá? Então, ou seja, gradiente de f gama de T0 x0, y0, e escalar gama linha de T0 é zero. Mas isso aí é exatamente a ideia de ser perpendicular a curva de nível, quer dizer,
no ponto x0 tem uma curva de nível aqui. E nesse mesmo ponto tem um vetor tangente. Isso aqui é o vetor tangente. E ele está dizendo que... Ele está dizendo... Fazer aqui. Aqui. Nesse ponto aqui da curva gama tem o vetor tangente. E ele está dizendo que nesse ponto aqui, x0, y0, o gradiente escalar esse gama linha de t é zero, ou seja, é normal, né? Lembra da geometria analítica? Produto escalar zero é normal. Ok? Então, tá correto isso aí. Tá? Tá demonstrado o teorema, tá? Tá demonstrado o teorema. Ok? É um pouquinho delicado isso aqui, né? A demonstração é um pouquinho delicado, tá? Ok? Mas depois a gente vai usar essas propriedades. O que vai contar para nós na prática são essas propriedades aqui, né? Propriedade, o gradiente em x0, y0, né? O Calixto esqueceu, ok? Eu esqueci, o Calixto, coitado, né? Em x0, y0. Em x0, y0, tá? Ok? Então tá certo, tá? Vamos mudar um pouquinho a cor aqui. Vamos botar roxo agora, vai. Tô enjoado desse aí. Então tá. Então seguindo. 3 é de vocês, tá? 4. Se f de AR2R tem que ser sempre contínuo, os derivados contínuos, e o gradiente vem de zero, e gama é uma curva tal que gama T0, x de T0, gama T0 é x de T0, y0. Aqui é gama T, tá, pessoal? Gama T igual a C, né? Se T igual a C, então gradiente de gama T0, gama linha de T0 aqui é igual a zero. É isso, né? O que ele acabou de falar aqui é o próprio teorema do... É o próprio enunciado do teorema, né? Só que aqui ele explicita a curva, tá? Existir essa curva é o que está dizendo o enunciado aqui, tá? Então tá certo, tá? É que no enunciado não aparece a curva, né? Se você observar bem, no enunciado aí não aparece não aparece a curva, tá? Ok. Então, seguindo. Então vamos lá. A equação fx, x ao cubo, y ao cubo menos x. Então f é C1. Essa f aqui é uma polinomial, você pode derivar em relação a x, em relação a y, dar funções polinomiais contínuas, tá? Polinômio é tudo de bom, tá? C2 significa as segundas derivadas são parciais, são contínuas também. C3 as terceiras derivadas. Pode ser até onde até o infinito. 2. A curva gama T0, 1, 2 tem um ponto na curva de nível fxy igual a 6, se a f é essa aí. É fácil ver, né? Ele só deu um ponto da curva. Vamos ver se esse ponto aí está na curva de nível. Foi o único ponto que ele deu. E esse ponto, f de 1, 2, vai ser 1 ao cubo, 2 ao cubo, menos 1 vezes 2. Ou seja, dá 8 menos 2 dá 6. Sim, né? Esse ponto aqui, ele tá nessa curva de nível. Que o F12 deu 6, tá? 3 é de vocês. Se f de xy é igual a x ao cubo e f de gama t é 6, então a reta normal, a gama tem direção 2, 1. Tá? Reta normal, a gama tem direção 2, 1. Então, veja bem, a reta normal, a gente sabe que o gradiente é normal à curva de nível. Então vai ser normal essa curva aqui, né?
Então o gradiente vai ser normal, né? Então, o gradiente da f gradiente de f aí é gradiente del f del x, que é 3x ao quadrado y cubo menos y, e gradiente de y, que é 3x ao cubo y ao quadrado menos x, tá? Ele não especificou o ponto, ficou ruim, né? Isso aí. Faltou aqui, tá? Eu vou colocar porque senão vai invalidar por 2, tá? Em 2. Então, em 2, esse gradiente de f em 2, que dá 3, aqui dá 2, 4, 4, 2, 8, 8 vezes 3, 24, menos, dá 22, né? E depois aqui dá 3 vezes 4, 12, menos 1, 11, 22 e 11, tá? O gradiente de f 2 é 22 e 11, tá? Então, o gradiente de f, se você for um esperto, você vê que se você tirar o 11 para fora, dá 2, 1 aqui, tá? Então, esse vetor aqui, o vetor do gradiente é paralelo a 2, 1, tá? É paralelo a 2, 1. E o gradiente você sabe que é normal a curva de nível, tá? O gradiente é normal pelo teorema da função implícita. Então, isso está certo, tá? Tá? Porque a direção não muda. Esse vetor aqui tem a mesma direção do 2, 1. São paralelos, tá? Ok? Tá? Esse aqui eu vou deixar para você. Então, vamos lá. A equação y tem 1 como solução. Essa é fácil, né? Você bota 1 aí, dá 1 mais 1 mais 1, dá 3 aqui, e o 3 vezes 1 dá 3 aqui. Então tá certo. Se f de xy é isso aqui, note que eu passei isso aqui. Então a solução disso aqui não é equivalente a pertencer a essa curva de nível. Aqui o psicalista é F maiúsculo aqui, tá? Né? Então, a solução dessa equação aqui, que tem o 1 como uma das soluções, tá? Não é equivalente a pertencer à curva de nível, a essa curva de nível aqui. Tá? Né, pessoal? Porque nos pontos dessa curva aqui, o f de xy, nessa curva aqui, na solução, nos pontos dessa solução, dessa equação aqui, esse valor, o valor da f de xy é zero. Então é equivalente. E se for zero, f de xy for zero, é igual a ser solução disso aqui. É verdade. É só uma questão de linguagem aqui, né? Então, essa de vocês eu vou deixar essa aqui para vocês. Essa aqui acho que é melhor. Vou fazer essa aqui. A equação y cubo xy mais x cubo define uma função y igual a x em torno de 1, de acordo com o teorema da função implícita. Tá? Deixa eu apagar aqui. Então, define uma função em torno de 1, de acordo com o teorema da função implícita, mas não define uma função de y em torno de 1. Vamos ver? Lembrando lá o teorema da função implícita, né? A gente tem que chamar aí, vamos chamar a função
teorema da função implícita sempre dá um nome para a equação aí. Olha a equação como uma solução então a equação é vista como um ponto dessa função aqui, tá? E aí, para que a gente faz? F de 1 a gente sabe, a gente fez ali no item 1, né? Dá zero. F de 1 dá zero. A gente fez aqui, tá? Pra gente ver se tem, então em 1 dá zero. E vamos, para ver se tem uma curva de função de x, a gente tem que ver se tem derivada de f em relação a y, é o contrário. Então, del f, del y, o que é? É 3y ao quadrado menos x, esse dá zero e esse dá zero. Então, del f, del y, em 1 dá 3, menos 1 dá 2. Então, tem uma função em relação a x, porque a derivada em relação a y deu zero. Então, esse aqui, esse está certo. Aí ele diz que não, e é localmente, né? Porque você sempre pega aí, você sempre vai ter uma curvinha aí pequena aqui, né? Intervalinho. Aí ele diz que não tem em relação a y. Vamos ver? Para ver se tem em relação a y, a gente tem que derivar em relação a x. Em relação a x, o que dá? Cadê a função? Tá aqui, né? Em relação a x dá y, esse dá zero, esse dá y, esse dá 3x ao quadrado, esse dá menos 3. Em relação a x dá 1. Então é 1 mais 3 menos 3. Dá 1. Também é diferente de zero, então também tem em relação a x, tá? Então também tem em relação a x. Ok? Então, tá errado isso aqui, né? Ok? Esses dois aí fica para você, tá bom? Então, é isso. É isso, pessoal.